Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio, e do Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitóquio 2020, favoritos para Tóquio. Retornando para comentar a participação, as medalhas do Brasil até o momento nesses Jogos Olímpicos, e analisando as provas uma a uma e fazendo aí uma retrospectiva de tudo que ocorreu e apontando, né, o que realmente surpreendeu dentro desses dias, o que foi confirmação de resultados. Vamos a essas análises. Bem, a medalha de ouro, o Brasil conquistou tem até o momento 2 medalhas de ouro, 3 de prata e 5 de bronze, já é um total de 10 medalhas. Ainda possui a possibilidade de mais 2 medalhas de bronze no boxe, já estão garantidas as medalhas de bronze. Os atletas lutarão as semifinais para ver se vão disputar medalha de ouro e prata ou se ficam com a medalha de bronze. Então, portanto, o Brasil já possui asseguradas 12 medalhas nessa edição dos Jogos Olímpicos. As medalhas de ouro foram conquistadas no surf, com o Ítalo Ferreira, no surf masculino. A Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na prova de salto da ginástica artística feminina, um grande resultado, conquistou hoje esse resultado. As medalhas de prata foram obtidas pelo Kelvin Hoefler, do skate, na prova do street. Ele conquistou a primeira medalha do Brasil nos Jogos. Outra medalha de prata também no skate, a Raíssa Leal, a fadinha, que fez uma apresentação também fantástica, uma menininha de 13 anos apenas de idade, a mais jovem medalhista olímpica em 85 anos de Jogos Olímpicos, nos últimos 85 anos. Ela conquistou a medalha de prata aí no street. E também a outra medalha de prata com a Rebeca Andrade, na prova do geral individual da ginástica. Realmente uma prova fabulosa, uma prova difícil que elege a ginasta mais completa dos Jogos Olímpicos, e a Rebeca Andrade conseguiu esse feito de se tornar medalhista de prata em Jogos Olímpicos. Um feito realmente notável, perdeu apenas para a norte-americana Sunisa Lee e ficou à frente de chinesas, russas e a outra representante dos Estados Unidos. As medalhas de bronze conquistadas, o judô conseguiu manter sua tradição de pódio, o Daniel Carguin conquistou a medalha de bronze na divisão dos 66 quilos, e a Mayra Aguiar conquistou sua terceira medalha olímpica, também nessa divisão, na divisão dos 78 quilos, a primeira mulher do Brasil a ter 3 medalhas em Jogos Olímpicos em esporte individual. A outra medalha de bronze conquistada de forma surpreendente pelo Fernando Scheffer na natação, conquistou a medalha de bronze na prova dos 200 metros estilo livre. No tênis tivemos também uma grata surpresa, a dupla formada por Laura Pigossi e Luísa Stefani conquistou a medalha de bronze no tênis, depois de salvar 5, 6 match points contra uma dupla russa, conseguiu virar o jogo e conquistar essa medalha de bronze. E na natação, Bruno Fratos finalmente conseguiu a sua tão esperada medalha. Ele que é um atleta muito raçudo, um atleta que às vezes causa polêmica pelas entrevistas que dá, né, expressando todo o sentimento que ele tem no momento, o que ele está sentindo ali após um sucesso ou um fracasso numa prova. E ele conquistou finalmente sua medalha olímpica, merecidíssima, uma medalha de bronze numa prova que teve Caleb Dressel, que realmente uma medalha de bronze tem gosto de prata. Então vamos fazer uma passagem por essas provas, fazendo análise, né, mostrando o que ocorreu dentro dessas provas. Por exemplo, o Ítalo Ferreira iniciou na eliminatória por rounds. No primeiro round ele superou os outros 3 adversários, de Japão, Itália e Argentina, se classificou em primeiro lugar. E também o Gabriel Medina, na quinta bateria, na quinta eliminatória, também garantiu vaga, se classificando em primeiro lugar. Na segunda rodada, foi uma rodada de repescagem, e o Medina e o Ítalo Ferreira já entraram na terceira rodada para as quartas de finais e conseguiram. O Gabriel Medina derrotou o australiano, o Julian Wilson, e o Ítalo Ferreira superou o Billy Sterman da Nova Zelândia, superou com uma certa facilidade até em termos de pontuação, 14,54 contra 9,67 apenas. Já o Medina superou com uma diferença de 1,33 de diferença. Nas quartas de finais, o Gabriel Medina superou o francês Michel Bourret, e o Ítalo Ferreira superou o japonês, o Hiroto Hara,
também com quase 5 pontos de diferença. Então, portanto, os dois brasileiros se classificaram nas quartas de finais e foram para a fase semifinal. Na fase semifinal, o Gabriel Medina acabou surpreendido pelo japonês, o Kanoa Igarashi, conseguiu uma nota de 17 pontos, superando o Medina por 0,24 pontos. Houve uma grande polêmica quanto a esse resultado, manifestações nas redes sociais, acusações contra os japoneses, que só ganhavam em provas de pontuação, prova de júri. Não tem nada a ver que o Japão no judô, por exemplo, é uma grande potência e não tem tanta polêmica com relação à arbitragem. E o Ítalo Ferreira, pelo contrário, fez o que se esperava dele, superou o australiano Owen Wright e conquistou a vaga para a disputa da medalha de ouro. Portanto, o Kanoa Igarashi do Japão e o Ítalo Ferreira do Brasil foram disputar essa medalha de ouro, enquanto que Gabriel Medina e Owen Wright ficaram para a disputa da medalha de bronze. Nessa disputa de medalha de bronze, o Owen Wright surpreendeu o Medina, superou por apenas 0,20 de diferença e acabou ficando com a medalha de bronze. E já na disputa pela medalha de ouro, o Kanoa Igarashi do Japão não teve qualquer chance diante do Ítalo Ferreira, que marcou 15 pontos contra apenas 6,60 do japonês e assegurou a medalha de ouro dessa prova que estreou dentro do programa olímpico nesse ano, em 2021, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E com isso o brasileiro, além de fazer história por ter conquistado uma medalha de ouro olímpica no esporte do surf, também foi o primeiro campeão olímpico da história do surf. Isso muito significativo, coloca o Brasil aí na história da modalidade. O Brasil já é uma potência na modalidade, mas é um detalhe a mais, vamos dizer assim, uma característica positiva a mais para o surf brasileiro de ter conquistado a primeira medalha de ouro olímpica da modalidade. Já em relação a Rebeca Andrade, ela conquistou hoje a medalha de ouro no salto sobre o cavalo, um grande resultado, bateu as norte-americanas no aparelho mais forte delas. É um resultado que eu não sei o quanto essa ginasta, a Rebeca Andrade, tem noção do que ela produziu. Talvez seria até bom ela não ter essa noção, porque realmente é algo fantástico. Ela conquistou a medalha de ouro na prova mais forte das norte-americanas. Lógico que houve toda uma conjugação de fatos que possibilitaram até esse resultado, mas o que ela fez, o que ela produziu, realmente foi muito significativo. Tivemos a desistência da Simone Biles, vamos aqui analisar a prova, aqui pelos resultados. Aqui na fase de classificação, a Simone Biles 15.183, a Jade Carey dos Estados Unidos 15.166 e a Rebeca Andrade 15.100 do Brasil conseguiu a classificação para a disputa final. E outra norte-americana, a Makayla Skyner, ficou na quarta posição com 14.866, também garantiu vaga nessa final do salto. Portanto, 3 norte-americanas, a brasileira aí no meio de 3 norte-americanas, já se percebe o quanto os Estados Unidos são fortes nessa prova. O que ocorreu? A Simone Biles teve aquele colapso nervoso justamente na prova do salto. Ela realizou o salto na disputa por equipes, errou o salto que ela se propôs a fazer e acabou desistindo da prova e acabou desistindo, por fim, de outras provas da própria Olimpíada. E com isso abriu caminho, abriu chance para outras ginastas, entre elas a própria Rebeca Andrade, a Jade Carey, a Makayla Skyner, que conseguiu com isso garantir vaga na final do aparelho, que foi disputada hoje. E nessa final tivemos a Jade Carey, que era a favorita para disputar com a Rebeca Andrade. A Jade Carey acabou errando o seu primeiro salto, errou a corrida do salto, quando se aproximou fez o salto, realizou um elemento simples, um grau de dificuldade 3.3, acabou com a nota dela e a tirou da disputa pela medalha. E a Rebeca Andrade fez 2 saltos fantásticos, no primeiro atingindo 15.166 e no segundo 15 pontos, foi a única com 15 pontos nesse segundo salto. Ela teve o segundo salto, no primeiro salto a segunda maior nota e no segundo salto a melhor nota. Realmente ela fez 2 grandes saltos, não houve uma grande diferença de um para outro
e garantiu a pontuação acima dos 15 pontos. A Macaulay Skyner, dos Estados Unidos, até conseguiu melhorar sua nota em relação à fase de classificação, conseguiu somar 14.916, mas não foi o suficiente para ameaçar a brasileira. A grande ameaça era a sul-coreana Seo Jong-yo, que fez um primeiro salto de 15.333, que era um salto fantástico, e com isso ela iria, né, tornava-se aí favorita para conquistar a medalha de ouro, né, tirar a Rebeca Andrade do pódio. Porém, ela fez um salto fraco na segunda tentativa e limitou-se apenas a 14.733. Eu fiquei curioso para ver o segundo salto aqui, olha a diferença. O segundo salto, quando ela se classificou, ela fez 14.600. E aqui ela fez 14.133. Então, 400 de diferença. Se você somar 400 nessa nota, se ela repetisse o salto da fase de classificação, ela ganharia a medalha de ouro, tiraria a medalha de ouro da Rebeca Andrade. Só que ela não acertou o salto e com isso acabou ficando, né, apenas com a medalha de bronze. Poderia até ter perdido essa medalha, mas conseguiu se garantir. As outras, né, as russas, a Lilia Raimova foi uma que causou assim, um grande suspense, foi a última a realizar o salto, fez um salto bom no final, mas a pontuação foi baixa, talvez pelo grau de dificuldade do salto, né, 5.6, um grau baixo. E na fase de final também ela fez mesma pontuação. Então já era uma ginasta que não estava assim cotada para realmente surpreender e ganhar medalha. De certa forma, tirando, né, a desistência da Simone Biles e a fraca apresentação da Jade Carey, as outras ginastas, né, acabaram confirmando seus favoritismos. A Rebeca Andrade ficou com a medalha de ouro, era a única tirando a Jade Carey, era a única das outras ginastas com pontuação acima dos 15 pontos. A Macaulay Skyner também confirmou seu favoritismo, foi a quarta na classificação, com a Carey e a Biles fracassando, ficou no segundo lugar. E a Seo Jong-yo, da Coreia do Sul, também confirmou sua posição. Todas elas confirmaram a posição da fase de classificação. A Rebeca Andrade aqui em terceiro, a Macaulay em quarto e a Seo Jong-yo em quinto. Foi essa ordem que acabou prevalecendo na final, já que a Jade Carey, aqui em cima, a Jade Carey acabou errando o seu salto. Então, um grande resultado para a Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade, com isso, fez história, realmente um resultado brilhante, um resultado que eu fico pensando o quanto essa menina, né, na verdade já uma mulher de 22 anos, mas o quanto ela tem noção do que ela produziu em termos de algo fantástico dentro do esporte mundial e do esporte, principalmente do esporte brasileiro, que tem muitas limitações, e ela consegue conquistar uma medalha de ouro no aparelho mais forte dos Estados Unidos. Realmente é para se fazer até uma estátua dessa garota, vamos dizer assim, porque enche de orgulho o povo brasileiro. Parabéns, Rebeca Andrade. Olha, eu vi que ela era forte em questão de falar, ela era favorita, não era? Eu vi que ela tinha notas fortes, mas ela teve poucas participações durante o ciclo olímpico, porque viveu, passou por operações e tudo mais, e não tinha resultado assim, significativo dela nos campeonatos mundiais, né? Então ficava difícil colocá-la assim, nesse patamar. Embora o pessoal da ginástica já dizia que ela tinha saltos fortes e era uma candidata à medalha se acertasse os seus saltos. E foi o que ela fez, acertou e acabou ficando com a medalha de ouro. Agora, o outro a analisar na prova de street, né, de rua, né, eu falo rua no skate, o Kelvin Hoefler foi o primeiro brasileiro a conquistar medalha nesses Jogos de Tóquio. Aí ele se classificou em quarto lugar, né, na fase semifinal, se classificou em quarto lugar, e na final conseguiu uma boa pontuação e garantiu a medalha de prata numa modalidade que estreou nesses Jogos Olímpicos, né? Ainda há as duas provas de parque para serem realizadas, e nessa prova de rua, no street, o Kelvin Hoefler conseguiu a medalha de prata. Um grande resultado, né? As três potências do skate
frequentando o pódio, o Japão com a medalha de ouro, com Yuto Horigome, Kelvin Hoefler do Brasil ficou com a de prata e o Jay Garrison dos Estados Unidos foi medalhista de bronze. Um atleta que dominou, um skatista que dominou o ciclo olímpico, Nydia Houston dos Estados Unidos, acabou decepcionando e ficou apenas na 7ª colocação. Portanto, grande resultado do Kelvin Hoefler, ficou à frente de grandes competidores, como Gustavo Ribeiro de Portugal, o Nydia Houston dos Estados Unidos e também o Jay Garrison dos Estados Unidos. Com isso, Kelvin Hoefler também fez história de ser o primeiro medalhista, né, de prata da história do skate em Jogos Olímpicos e o primeiro medalhista do Brasil nos Jogos de Tóquio. A Raíssa Leal seguiu os passos do Kelvin Hoefler. Essa prova, o Brasil era apontado até como em condições de ganhar as 3 medalhas. Havia esse sonho, vamos dizer assim, na torcida brasileira de garantir essas 3 medalhas. Só que as japonesas já vinham despontando como fortíssimas candidatas ao pódio, fortíssimas postulantes às medalhas, e principalmente competindo em casa, seria, né, uma vantagem. Só que iniciadas as competições, as brasileiras, a Letícia Buffoni, que estava machucada, e a Pamela Rosa, não conseguiram se garantir na fase final. Com isso, o Brasil perdeu logo na fase de classificação, perdeu 2 candidatas a pódio. E com isso foi só a Raíssa Leal, 13 anos de idade, que seguiu, né, para a fase final, junto com as japonesas, 3 japonesas, uma norte-americana só, acabou se garantindo. E nessa fase final, a Momiji Nishia do Japão garantiu a medalha de ouro. A Raíssa Leal conseguiu se manter sempre em posição de pódio, alternando primeiro, segundo, terceiro lugares, e no final de tudo conseguiu segurar essa medalha de prata, e outra japonesa, Funa Nakayama, conquistou a medalha de bronze. A Raíssa Leal foi a mais nova medalhista em prova individual nos últimos 85 anos dos Jogos Olímpicos. Realmente um feito notável dessa menina, e que entra para a história do esporte brasileiro. Já era, né, da história, aliás, já está na história do esporte brasileiro, mas entra também para a história dos Jogos Olímpicos. Um grande resultado, e uma atleta aí que tem um grande futuro, né, pela frente, em virtude até da pouca idade. A outra medalha de prata, a Rebeca Andrade, na prova do geral individual, um resultado fantástico, talvez até mais fantástico do que a conquista da medalha de ouro no salto, porque no salto você conquista uma medalha de ouro sendo bom naquele aparelho. Então, se você é excepcional naquele aparelho, você vai lá e ganha essa medalha. Agora, para conquistar a medalha do geral individual, você tem que ser forte em todos os aparelhos e até excepcional em alguns deles, para poder ter uma nota alta e seguir em condições de medalha. E ela, na fase de classificação, acabou ficando poucos pontos atrás da Simone Biles. Simone Biles não teve assim, uma grande atuação na fase de classificação. Talvez isso já era um indicativo de que ela não estava bem para os Jogos. A Rebeca Andrade ficou na 2ª colocação nessa fase de qualificação, superou a Sumisa Lee, que acabou sendo a campeã desse geral individual, e 3 russas, Angelina Melnikova, Vladislava Urazova e Victoria Listunova, acabaram ficando também abaixo dessas outras competidoras do geral individual. Então, portanto, né, nessa classificação, a Simone Biles acabou desistindo da final, e a Jade Carey acabou indo, né, conseguindo a vaga no lugar da Simone Biles para essa disputa de final. E aqui na final, grande resultado aqui na final, a Sumisa Lee dos Estados Unidos começou em desvantagem no salto. A Rebeca Andrade fez um salto de 15.300, colocou 0.700 acima de vantagem em cima da norte-americana. Depois foi para as barras assimétricas, e nas assimétricas, que é a especialidade da Sumisa Lee, a Sumisa Lee deu uma revertida nessa pontuação, mas ainda somou 29.900, e a Rebeca Andrade ficou com 29.966, ainda manteve
a primeira colocação. Foi perder a primeira colocação apenas na trave, quando a Suniza Lee fez 13.833 contra 13.666 da Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade também fez um solo muito bom, só que teve uns descontos, 2 descontos de pontuação, que acabaram custando a ela a medalha de ouro. Ela tinha um solo com um grau de dificuldade mais alto até do que o da Suniza Lee. A Suniza Lee realizou de forma perfeita o seu solo, conseguiu a nota de 13.700, e se a Rebeca Andrade tivesse acertado o seu solo, né, seu exercício de solo, teria conquistado realmente, de forma surpreendente, a medalha de ouro dessa prova. Entretanto, uma medalha de prata, num geral individual, em Jogos Olímpicos, à frente de ginastas de Estados Unidos, Rússia e China, realmente é um feito notável, um feito magnífico dentro da história do esporte brasileiro. Então, toda homenagem aí à Rebeca Andrade por esse grande resultado, um resultado brilhante. Não há palavras para qualificar esse feito. O que eu mais fico questionando é o quanto ela tem noção do que ela fez. Às vezes eu penso que ela não tem noção do que ela fez. Em termos de história, o que representa essa medalha dela? Representa muito, representa muito. E ainda talvez seja até bom, né? Não sei se eu já comentei isso, talvez seja até bom ela não ter noção desse feito que ela fez, porque realmente é notável. Uma ginasta do Brasil se colocar à frente de ginastas de potências esportivas como China, Rússia e Estados Unidos e conquistar uma medalha de prata numa prova que exige muito da ginasta, exige muito da atleta, vamos dizer assim, em termos de preparação, dedicação, sempre lidando com os nervos, toda essa dificuldade de treinamento. E essa menina, essa menina de 22 anos, vamos dizer assim, conseguiu conquistar um feito notável. Eu não sei qual que é mais notável, se é essa medalha de prata do geral individual ou se é a medalha de ouro do salto. Realmente tem que se tirar o chapéu para essa grande ginasta, a Rebeca Andrade. Grande feito, grande atuação e realmente é o grande nome do Brasil nesses Jogos Olímpicos. A outra medalha, o Daniel Carnin, no judô, categoria dos 66 quilos. Vamos ver a trajetória dele, qual foi. Começou aqui derrotando o Abdelmagud, do Egito. Depois passou por um forte competidor da Moldávia, Denis Viru. Conseguiu se classificar, passou aí com Vazari. E nas quartas de finais, ele derrotou nada menos do que o Manuel Lombardo, que era o líder do ranking mundial. Esse Manuel Lombardo melhorou significativamente dentro do ranking mundial nos últimos anos e era o líder do ranking mundial, e o Daniel Carnin, do Brasil, conseguiu derrotá-lo nas quartas de final, também com o Vazari, e seguiu em frente na disputa, para a disputa de medalha. Nas semifinais, o Daniel Carnin enfrentou o grande Hifumi Abe do Japão, que é o grande nome da categoria. O Hifumi Abe venceu por ippon, conquistou aí a vaga na final. E o outro atleta que foi para a final, Vaja Margvelashvili, da Geórgia, derrotou outro grande competidor, Baul An, da Coreia do Sul. Portanto, a final da categoria foi o Hifumi Abe do Japão e o Vaja Margvelashvili, da Geórgia. E o Hifumi Abe acabou derrotando com o Vazari e conquistando a medalha de ouro. E o brasileiro foi para a disputa da medalha de bronze, enfrentou o Baruch Shmailov, do Israel, e também com o Vazari conquistou essa medalha de bronze, mantendo a tradição do Brasil no judô. Lembrando que nessa divisão de 66 quilos, quando era 65 quilos, o Rogério Sampaio foi campeão olímpico pelo Brasil em 1992. Então, grande resultado. Daniel Carnin lutou bem, um atleta raçudo. Que atleta raçudo, viu? Nossa, deu gosto dele lutar. Então, ele passou por um representante do Egito, da Moldávia, pelo líder do ranking mundial, um dos grandes do ranking, o italiano Lombardo. Também enfrentou o japonês Hifumi Abe, perdeu para o Abe, e depois bateu o Baruch Shmailov, de Israel, e conquistou a medalha de bronze para o Brasil, mantendo
a tradição do Brasil no judô de se manter no pódio. E foi a única medalha masculina do judô brasileiro. O Rafael Silva, que foi medalhista já em 2 Jogos Olímpicos, era cotado, tinha condições de obter uma terceira medalha, mas não conseguiu, acabou ficando pelo caminho. E também a equipe do Brasil, em virtude da lesão da Maria Suelen Altman, acabou também ficando fora, acabou sendo eliminado com mais facilidade na disputa por equipes. Mas grande resultado, Daniel Carlin, um atleta muito raçudo, e realmente me surpreendeu a vontade dele, a dedicação, a forma como ele lutava. Na natação, Fernando Scheffer conseguiu essa medalha histórica, essa medalha de bronze na prova dos 200 livre. Eu digo histórica porque ele foi evoluindo a marca dele, ele foi melhorando a marca pessoal dele, até chegar à final, melhorar de novo a marca pessoal e conquistar essa medalha. Enquanto outros atletas que tinham marcas próximas ou até melhores, acabaram ficando pelo caminho. Não conseguiram evoluir dentro dos jogos, não conseguiram melhorar suas marcas pessoais. Quando um atleta faz esse planejamento para o treinamento, ele faz a periodização para chegar na época da competição que ele objetiva obter a melhor marca, ele conseguir produzi-la nessa competição. E o Fernando Scheffer realmente deve ter feito tudo certinho pelo que acabou produzindo. Aqui na fase de eliminatórias, ele conseguiu a segunda marca, 1:45:05, foi recorde sul-americano. Vejam como ele já estava bem cotado na prova. Outros, o Thomas Dean, que tinha marca na casa de 1:44, o Duncan Scott, o Martin Maliutin da Rússia, todos eles, o Danas Rapsis, eu acho que tem não tem na de 1:43, mas é 1:44 baixo, também é um atleta fortíssimo dessa prova. Então os adversários dele, do Fernando Scheffer, tinham marcas melhores do que o Fernando Scheffer. Mesmo assim, o Fernando Scheffer se classificou em segundo lugar, talvez até um indicativo do que iria produzir na final. Depois, nas semifinais, o Fernando Scheffer não foi muito bem, não conseguiu produzir o tempo que produziu na fase de classificação. Já o britânico Duncan Scott baixou sua marca, 1:44:60. O norte-americano Kieran Smith também fez uma marca muito forte. E o Danas Rapsis da Lituânia, 1:45:32. Foram as 3 marcas mais rápidas dessa fase de semifinais. E o Fernando Scheffer quase ficou fora. Olha que interessante, ele quase ficou fora da final. Superou o australiano Thomas Neal por apenas 3 centésimos. 3 centésimos. E com isso conseguiu se garantir na final. Aí na final ele conseguiu melhorar sua marca, fez um resultado fantástico, 1:44:66, bateu de novo o recorde sul-americano e sofreu aí, foi ameaçado pelo romeno de 16 anos, o Davi Popovic, que conseguiu 1:44:68. Popovic fez também uma grande marca, mas não conseguiu tirar o brasileiro do pódio. E o brasileiro foi bem, ficou aí a 40 centésimos do Duncan Scott, que já é um atleta mais experiente, com resultados mais significativos. E uma surpresa, aí o Thomas Dean conquistando a medalha de ouro. Surpresa não, porque o Duncan Scott e o Thomas Dean eram os líderes do ranking mundial. Portanto, não seria surpresa os líderes do ranking mundial conquistarem essas medalhas de ouro e de prata. Portanto, aí o resultado dessa prova, o Fernando Scheffer conquistando a sua medalha de bronze. O Kieran Smith foi medalhista de bronze na prova dos 400 livre. E aqui nos 200 conseguiu essa marca de 1:45:12. Ele piorou a marca dele da fase semifinal. Ele piorou, não conseguiu baixar de 1:45. Ele teve a segunda marca, mas chegou na final, não conseguiu produzir o resultado. Aliás, ele teria que baixar mais, já que o Fernando Scheffer e o Popovic conseguiram resultados abaixo de 1:45. Portanto, muito positivo esse resultado do Fernando Scheffer. Voltando aqui o judô, a Mayra Guiar, nos 78 quilos, uma campanha fantástica da Mayra Guiar,
Primeiro, nessa fase aqui, na segunda rodada, ela derrotou a Puripon, em Barlanir, de Israel. Depois, foi para as fases de quartas de final, né, passando para a fase, enfrentou a alemã Ana Maria Wagner, campeã mundial. Ana Maria Wagner venceu com o Vasari, conseguiu seguir para a disputa de medalha, e a Mayra Aguiar ficou aí na expectativa, né, da disputa da fase de repescagem. Na fase de repescagem, a Mayra Aguiar derrotou Puripon, a russa, Alexandra Babintseva, seguiu em frente para a disputa da medalha de bronze, e nessa disputa da medalha de bronze, ela derrotou a sul-coreana, a Hyun-ji Yeon, que foi eliminada pela francesa, a Madeleine Malonga, que conquistou a medalha de prata, perdendo para Shori Hamada, do Japão. E na outra disputa de medalha de bronze, a alemã, que derrotou a Mayra Aguiar, garantiu a medalha de bronze, derrotando a cubana, a Kaliema Antomark. Portanto, dá para perceber aí no judô que as atletas que perdem para campeã ou para finalista, medalhista de prata, elas têm condição de chegar ao pódio. A Mayra Aguiar perdeu para a Ana Maria Wagner e conseguiu chegar ao pódio para a medalha de bronze. E a Ana Maria Wagner perdeu para a Shori Hamada e conseguiu garantir a medalha de bronze. Portanto, aí, o Brasil conquistando mais uma medalha de bronze, e a Mayra Aguiar já tinha sido medalhista de bronze nos Jogos de 2012 e 2016, onde havia a Kayla Harrison dos Estados Unidos, uma fortíssima judoca, que foi bicampeã olímpica. Porém, ela não tem o que a Mayra Aguiar tem agora, que é um total de 3 medalhas olímpicas. 3 pódios olímpicos. E eu fico me perguntando, qual que vale mais? A conquista de uma medalha de ouro ou a conquista de 3 medalhas de bronze? Muita gente fala, medalha de ouro, porque você foi o melhor naquele momento, você foi o melhor do mundo, ninguém foi melhor do que você. Agora eu digo, mais um ciclo olímpico, 3 anos aí, dominando, lutando aí, estando entre os melhores e ganhando, coroando com uma medalha de ouro olímpica, ou ficar 10 anos, 9, 10 anos, como é o caso da Mayra Aguiar, ficar 9 anos aí em evidência, 9, 10 anos, e conquistar 3 medalhas de bronze. Eu acho que em termos de satisfação, não sei, depende de cada um, mas eu ficaria talvez mais satisfeito de 3 Olimpíadas chegando ali no pódio, ganhando medalha, do que talvez ter a conquista de uma de ouro. Não sei, realmente é difícil. Mas o que dá para se dizer é que a conquista de 3 medalhas de bronze exige a necessidade de estar entre os melhores por um longo espaço de tempo. Enquanto que a conquista de uma medalha de ouro, pode ser ali reflexo de um momento, de um período de 1, 2 anos, ou até de 1 ano. Às vezes acontece isso também, essas surpresas em campeonatos. Então, eu acho que é mais difícil ganhar 3 medalhas de bronze do que uma de ouro. A Mayra Aguiar, eu já falei, derrotou a israelense Lanir, depois perdeu para Ana Maria Wagner da Alemanha, bateu a russa Alexandra Babintseva na repescagem e a sul-coreana Hyun-ji Yeon na final. Todas as lutas a Mayra Aguiar acabou enfrentando judocas de países tradicionais do judô, embora a Rússia não seja tão tradicional assim nas disputas femininas. Bem, parabéns para a Mayra Aguiar, conquistou 3 medalhas olímpicas. Retornando aqui essa dupla do tênis, Laura Pigossi e Luiz Stephanie. Que coisa, que surpresa agradável. Foi realmente fantástica a conquista dessas duas. Na entrevista elas disseram que nem estavam preparadas, classificadas para ir para os Jogos Olímpicos. Surgiu um convite, elas resolveram, formaram a dupla rapidamente e conseguiram no primeiro round, na primeira rodada, bateu uma dupla canadense, uma dupla
uma dupla forte, bateu uma dupla canadense, depois bateu uma dupla tcheca, eu acho que essa Vondrousova fez a final individual, final de simples, bateu uma dupla tcheca na segunda rodada, depois bateu simplesmente a Matek Sands, a dupla da Matek Sands, que é muito forte essa tenista Matek Sands dos Estados Unidos. O Brasil derrotou os Estados Unidos nas quartas de finais de um torneio de tênis, em Jogos Olímpicos, em tênis feminino. O Brasil derrotou essa dupla norte-americana. Foi para as semifinais, perdeu para a dupla suíça. A dupla suíça eliminou a dupla australiana, eliminou uma dupla espanhola e também uma dupla japonesa. Então, essa dupla suíça realmente muito forte, mas talvez não tenha tido as adversárias que as brasileiras tiveram, porque as tchecas e as norte-americanas realmente são dominantes, né, nessas provas de duplas. E, no entanto, a Stephanie Pigossi perderam para as suíças e foram disputar a medalha de bronze, uma dupla russa. E nesse jogo com a Rússia venceu o primeiro set, perdeu o segundo set, e depois nesse desempate, nesse tie-break, estava 9-4 ou 9-5 para a Rússia. Era só fazer 10. As brasileiras estavam 5, 6 pontos atrás. Então estava 7-2, né, quando eu comecei a assistir o jogo. E as brasileiras foram chegando, as russas pareciam que iam fechar, e de repente as brasileiras empataram e viraram e conquistaram uma inédita medalha de bronze para o Brasil. Um feito histórico, um feito fantástico. Primeira medalha olímpica do Brasil no tênis. O Brasil que já teve o Jaime Onsins em 1992, o Fernando Meligeni, agora não lembro Meligeni se foi em 96, perdeu para o indiano. Eles ali lutando ali para chegar ao pódio, não conseguiram. Tiveram o Gustavo Kirten também, e também não conseguiu. E finalmente agora, né, de forma inesperada, porque as duas, né, a Pigossi e a Stephanie, derrotaram duplas fortíssimas, passaram por duplas da República Tcheca, que inclusive uma das duplas foi finalista, né? Foi finalista, não, foi campeã, né? Conquistou a medalha de ouro diante das suíças. As tchecas conquistaram a medalha de ouro e o Brasil conseguiu eliminar uma das duplas tchecas, eliminar uma dupla norte-americana e depois bater também uma dupla russa. Realmente essas meninas, né, a Laura Pigossi e a Luisa Stephanie, estão de parabéns pelo fantástico feito de colocar o Brasil no pódio olímpico em mais uma modalidade, o tênis. O tênis que nunca havia garantido medalhas olímpicas para o país. Realmente um feito notável dessas duas grandes tenistas, Laura Pigossi e Luisa Stephanie, que nem estavam treinando juntas, né? Se reuniram, vai ter a Olimpíada, vai ter os Jogos e tal. Se reuniram e foram convidadas, foram e aí conquistaram essa honrosa medalha de bronze. Parabéns para as duas, uma grande história dentro dos Jogos Olímpicos. E a natação, né, tivemos aí o Bruno Fratos, uma prova difícil, essa prova dos 50 metros nado livre. Ele tem, né, durante esse ciclo olímpico, ele foi um dos grandes nomes dessa prova, medalhas em campeonato mundial, um atleta realmente fantástico. O Bruno Fratos era candidato a pódio, favoritíssimo a conquistar a medalha, mas uma prova muito difícil, né? Essa prova de 50 livre. Um exemplo disso, o grande Alexander Popov, bicampeão olímpico em 1992 e 1996, recordista mundial, quebrou o recorde mundial em 2000, e no ano que ele quebrou o recorde mundial, chegou nos Jogos Olímpicos, ficou apenas na 5ª posição. Então, é uma prova difícil, e o Bruno Fratos se classificou aí com o 4º tempo nas eliminatórias. O Caleb Dressel dos Estados Unidos é de outro nível, porque ele tem um nado submerso muito forte. Quando ele pula na água e sai para nadar, ele já sai na frente. E era o favoritíssimo a conquista da medalha de ouro. Entretanto, a disputa de medalha seria acirradíssima, né? Porque Manodou da França, Goklumaev da Grécia, esse ucraniano surpreendeu, chegando aí com 21,73. Essa é a fase de classificação para as semifinais. Aí na fase de semifinais,
Nas semifinais, o Caleb Dressel liderou à frente do Manodou da França e o Bruno Fratos e o Nikolomiev da Grécia ficaram empatados com 21,60. E outros, o Benjamin Proud, que tem marcas fortíssimas, ficou em quinto lugar, empatado com o Michael Andrew, Zazeri da Itália e o Bauer da Holanda. Eles se classificaram para a final. Os russos não conseguiram vaga. O Vladimir Morozov, que tem 21,40, fez apenas 22,25. Vladimir Morozov sempre foi uma promessa de obter grandes resultados e sempre que chegou às grandes competições não conseguia produzir, né, as marcas que o colocavam bem no ranking mundial. E o Kliment Kolesnikov, também forte nos 100 metros, porém nos 50 metros ficou devendo, apenas com 21,82. Na final, o Caleb Dressel disparou, cravou 21,07, e o Florent Manodou, da França, fez 21,55. Manodou, que foi campeão olímpico em 2012, se não me engano, campeão olímpico em 2012, ficou aí com a... foi 2012, ficou aí com a medalha de prata. E o Bruno Fratos finalmente chegou ao pódio, conquistou a medalha de bronze apenas 3 centésimos à frente do norte-americano Michael Andrew. E com isso, o Bruno Fratos conquistou finalmente sua tão esperada medalha olímpica. Então o Brasil conseguiu, portanto, nas piscinas, 2 medalhas de bronze, com Fernando Scheffer nos 200 metros estilo livre e com Bruno Fratos nos 50 metros nado livre. No Rio de Janeiro ele foi mal, em 2012 também ele disputou a Olimpíada, ficou em 4º lugar, atrás do César Cielo, se não me engano, e agora, nesses Jogos Olímpicos, ele conseguiu chegar à medalha de bronze. Vou até ir na página dele aqui, ó, aqui o Bruno Fratos ficou em 6º lugar, e nos Jogos ficou em 4º lugar com 21,61, 0,02 atrás do César Cielo. Se ele fizesse o mesmo tempo, os 2 brasileiros subiriam ao pódio. Então, grande resultado do Bruno Fratos, um resultado merecido, é um cara raçudo, parte para cima, expõe seus sentimentos, dá entrevistas polêmicas, mas é uma pessoa, né, um atleta para ser admirado, que finalmente conseguiu aí a sua medalha olímpica. Parabéns, Bruno Fratos. Essas as medalhas do Brasil, aqui a distribuição por esportes, em 6 modalidades: ginástica, surf, skate, judô, natação e tênis. Além do skate e o surf, eram as medalhas esperadas, mas foi muito interessante essa medalha do tênis, que coloca mais um esportezinho ali na relação dos esportes em que o Brasil já obteve medalha em Jogos Olímpicos. A distribuição de medalhas diária, então de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 dias o Brasil ganhou medalha, em 6 desses dias o Brasil conquistou medalha, é um índice bom, né? Teve o primeiro dia, os Estados Unidos não conquistaram medalha, então o Brasil também não tendo conquistado medalha, estava bem acompanhado dos Estados Unidos. E além desses resultados, né, essas medalhas, além dessas medalhas, o Brasil tem no torneio de boxe, aqui ó, cadê o torneio de boxe? O Brasil tem no torneio de boxe já garantidas 2 medalhas de bronze. Aqui o Herbert Conceição, na categoria média, que vai até 75 quilos. Ele superou o chinês Torreta na primeira fase, na segunda fase, né? Que ele entrou a partir da segunda fase, e derrotou a Mancu do Cazaquistão. O Cazaquistão, que é tradicional no boxe olímpico, entretanto acabou, no boxe amador, né? Acabou sendo surpreendido pelo brasileiro, que agora enfrenta o russo, o Bakish, nessa disputa semifinal. E o Abner Teixeira, que foi outra grande surpresa do Brasil, derrotou o Clark do Reino Unido. O Chevon Clark era um favorito à medalha, era um candidato a pódio. Entretanto, o Abner Teixeira derrotou por 4-1 e também passou pelo jordaniano Ishaish, e chegando à fase de semifinal, portanto, tendo garantida também ao menos uma medalha de bronze. Portanto, o Brasil possui 10 medalhas olímpicas, mas com essas duas medalhas do boxe, o Brasil tem 10 medalhas olímpicas, com essas 2 medalhas do boxe chega a 12 medalhas olímpicas. Vamos ver se o recorde de 19 medalhas dos Jogos de Londres será batido. Ainda restam o vôlei de praia,
o voleibol, futebol. Ainda tem muita coisa para acontecer. O atletismo com Alisson dos Santos nos 400 com barreira, a marcha, né, com Caio Bonfim, a Érica de Sena. Então, há vários atletas aí que podem aumentar esse quadro de medalhas do Brasil. Grande resultado dos brasileiros. Eu queria falar sobre essas medalhas, né? Aí já falei, não estou conseguindo retornar para a página aqui do Brasil. Já falei dessas medalhas, portanto, espero que vocês estejam curtindo os Jogos Olímpicos e depois farei mais análises, né? Vamos discutir mais sobre essa boa campanha do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Espero que tenham gostado, deixe comentários lá no canal, no Sovurs, e vamos continuando a acompanhar esses fantásticos Jogos Olímpicos de Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, até um próximo vídeo.